Olá, meus irmãos, minhas irmãs, ouvintes do canal Obed Ferreira, Estudos Bíblicos. Estamos mais uma vez, reunidos para compartilharmos mais uma vez de algumas porções da palavra de Deus. No vídeo anterior nós falamos sobre Jeremias, fizemos comentários a respeito de Jeremias. Não esgotamos o assunto Jeremias, nem nas suas profecias, mas abordamos aspectos importantes da vida do profeta Jeremias. E hoje vamos falar um pouco sobre o início do ministério do profeta Ezequiel. Vamos ver que Deus o chamou para uma obra difícil, uma obra muito grande, uma obra que iria requerer do profeta um testemunho maior, uma firmeza de espírito, de convicção espiritual, porque afinal de contas ele estava ali a serviço do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. E assim como os profetas de sua época, Jeremias, Daniel, Isaías, Ezequiel também ele vinha ali com uma mensagem muito séria, trazida ao povo ali de Israel, em particular ao povo de Judá. De sorte que nós refletiremos um pouco sobre este personagem da Bíblia, e o texto que nós gostaríamos de usar como base, como ponto de partida para essa nossa reflexão, encontra-se no livro do próprio Ezequiel, no capítulo 3, versículo 17, onde nós lemos: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra, e avisá-lo-ás da minha parte. Veja aqui a palavra de Deus vindo ao profeta Ezequiel, quando o Senhor aqui vai o constituir como um atalaia do Senhor, como um atalaia de Deus. E esse atalaia ele tem ali uma missão de trazer uma palavra de alerta, uma palavra de advertência para o povo de Deus, o povo escolhido de Deus. E eu gostaria de compartilhar com vocês um princípio que eu acho muito importante quando nós nos debruçamos para estudar, para refletir sobre a palavra de Deus. É muito importante observar alguns princípios. Primeiro, quando nós nos deparamos com o texto das Sagradas Escrituras e nós escolhemos aí um livro para fazer um estudo, para fazer uma leitura, uma reflexão, é importante vermos o primeiro princípio, o livro dentro da Bíblia. Qual o posicionamento ou qual a posição do livro dentro da Bíblia. Em segundo lugar, o texto dentro do livro. De que maneira o texto ele está contido ali naquele livro. Em terceiro lugar, o contexto dentro do texto. E a gente vai pegar o contexto daquele texto que nós estamos em apreço. E por fim, a mensagem dentro daquele contexto. O que é que o profeta, o que é que o escritor das Sagradas Escrituras ele estava dizendo, ou ele disse naquele momento, naquela ocasião, para aquele povo, dentro daquele contexto. Então é muito importante nós observarmos o livro dentro da Bíblia, o texto dentro do livro, o contexto dentro do texto e a mensagem dentro do contexto. Veja, se nós observarmos esses princípios básicos, certamente nós faremos uma leitura correta, uma leitura mais aproximada possível do que realmente o autor do texto ele está querendo dizer. Mas entrando no texto propriamente dito, nós vemos aqui o chamado para uma difícil obra. Mas analisando já o título dessa reflexão, o chamado para uma difícil obra. Mas por que essa obra ela é difícil? Essa obra ela era difícil para o profeta
né? Não apenas o profeta Ezequiel, mas para todos os profetas e para todos aqueles que se levantam, né, para proclamar a palavra de Deus. Primeiro, ele enfrentou os principados e as potestades. Os principados e as potestades que permeavam e que permeiam até hoje a humanidade, não é? Nos altos, né, celestiais. Então, o profeta, como nós também hoje, enfrentamos os principados e as potestades, porque o objetivo do inimigo é matar, roubar e destruir. Também ele enfrentou a ordem social da sua época, né? Ali existiam muitos profetas, muitos sacerdotes, boa parte deles, ou a maioria deles, não tinham nenhum compromisso com Deus, mas tinha compromisso com os interesses pessoais, com os interesses dos povos, com os interesses daqueles que pagavam para eles celebrar, né, os sacrifícios, pagavam para eles dizerem, como profetas dizerem, coisas que Deus não havia mandado dizer. E por fim, ele enfrentou a própria natureza humana dos outros e dele também, né? Porque muitas vezes o desejo do homem é fazer algo que estava em contra à vontade de Deus. Então, o homem ele se sente compelido a fazer aquilo que ele acredita que é certo, mas na realidade não é. Então, o profeta, nesse primeiro momento aqui, ele vai enfrentar essas três grandes dificuldades. Daí, a grande dificuldade realmente do profeta e de todo aquele que se levanta para proclamar a palavra de Deus, acaba enfrentando, né? E o fato das visões, dos oráculos, da própria ação do profeta, tornam a leitura desse livro um pouco apreciada, né? Muitos dos que se debruçam para estudar as palavras de Deus, quando se depara com os textos dos profetas, e em particular aqui do profeta Ezequiel, eles não se sentem muito encorajados, né, a continuar na leitura, dado-se o certo grau de dificuldade no entendimento desses textos. Mas é aí que consiste o grande desafio do pregador, o grande desafio do professor. E é justamente a missão de Ezequiel de anunciar a palavra. O interessante é que quando se estuda o livro de Ezequiel e a vida de Ezequiel, apesar de que não há muita referência a respeito do profeta, mas é importante aqui a gente observar que Ezequiel ele desenvolveu dois ministérios, né? O ministério profético e também o ministério sacerdotal, né? Duas instituições que existiam na vida socio-religiosa de Israel. Uma anunciava a palavra de Deus, enquanto a outra conduzia o cerimonial religioso, né? Apesar de que Ezequiel, o texto não mostra Ezequiel celebrando os sacrifícios, né? Mas Ezequiel era filho de sacerdotes, né? E cresceu vendo toda aquela prática, todo aquele costume, de modo que é importante ver essa dupla função do profeta Ezequiel. E quando nós falamos de profetismo e sacerdotalismo em Israel, nós nos vem logo à memória o profeta e sacerdote Samuel. E Samuel foi o primeiro profeta, né? E Samuel iniciou aquela transição entre o sacerdotalismo e o profetismo, né? E no caso, no caso de Samuel, ele desenvolveu sim as duas funções, então, os dois ministérios, né? Sacerdotal e profético. Moisés também era sacerdote, mas não realizava sacrifício, né? Nós também não vemos registro de Moisés ele celebrando as festas solenes religiosas de Israel. Esses dois ministérios quase sempre estavam em confronto, né? Interessante, depois que se iniciou o profetismo em Israel, passou-se a perceber uma certa disputa, uma certa rivalidade entre esses dois ministérios, né? Isso a gente pode ver, como por exemplo lá no profeta Amós, no capítulo 7, nos versículos de 10 a 17, nós não vamos ler, mas é apenas uma citação, onde a gente vê ali o profeta Amós, ele se confrontando com Amazias, né? O profeta Amós, o sacerdote Amazias, né, mostrando ali. E nós que conhecemos um pouco da história, sabemos que o sacerdotalismo ele tomou um rumo diferente dos planos de Deus, daí tendo Deus levantado os profetas, né, apontou os erros, os defeitos, as falhas, as faltas, os pecados, os desmandos dos sacerdotes, né? Onde, embora vamos ver também mais na frente que o próprio profetismo ele também vai ter o seu declínio e basicamente a instituição profética
em Israel, ela vai se encerrar ali, né, já naquele período dos 400 anos do chamado silêncio de Deus, onde nesse período de 400 anos não se levantou nenhum profeta em nome de Deus para profetizar, vindo apenas a ser restaurado esse ministério, né, com João Batista, que humanamente falando seria o último profeta, em seguida com Jesus Cristo, quando aí ele assume o papel de sumo sacerdote. E ali encerra-se, né, o profetismo ali em Israel, e profetismo como nós entendemos à luz da Bíblia, à luz do Antigo Testamento, tá certo? Então o profetismo também está presente entre outros povos, o povo egípcio, o povo mesopotâmico, o povo da Pérsia e outros povos ali também da região já tinham essa prática, né? Deus apenas, ele fez uma releitura, ele ressignificou, né, o profetismo dos outros povos em relação ao povo de Deus, ali estipulando, estabelecendo regras para a prática daquele ministério, né? Então, pouco se sabe a respeito de Ezequiel, que ele era filho de sacerdote Buzi. Isso a gente vê lá em Ezequiel capítulo 1, versículo 3, e em Ezequiel capítulo 2, versículo 1, né? E a gente vê lá o registro, né, um pouco da vida de Ezequiel, né? E em meio a esse conflito entre ministérios, Ezequiel se indignou com a rebeldia do povo, mas também proclamou a palavra de Deus, né? Então, essa atitude que nós vemos, essa atitude de Ezequiel, de se indignar contra todo aquele erro, toda aquela rebeldia do povo de Israel, né? E aqui revela o seu lado sacerdotal. Então, como sacerdote, né, caberia a ele, juntamente com o corpo ministerial sacerdotal, de conduzir o povo por caminhos seguros. Mas, ao mesmo tempo, indignado-se, como ele estava, ele não deixou de anunciar a palavra de Deus. Então, o profeta Ezequiel, tanto profeta quanto sacerdote, né? E como nós dizemos, ele não celebrou, a Bíblia não registra ele celebrando qualquer tipo de cerimônia, mas ele tinha o espírito sacerdotal a ponto de se indignar, de se incomodar, né, com a atitude do seu povo ali em Israel. Em segundo lugar, né, dentro dessa chamada para essa obra difícil, a importância da visão de que Deus estava com o povo, né? O profeta ali, ele não perdeu a visão de que, apesar de toda a destruição que recairia, como recaiu sobre Israel, sobre Judá, né? Mas ele não perdeu o foco de que Deus estava ali com eles, né? A própria presença dele, a própria presença do profeta no meio do povo indica o que? A permanência, a estada de Deus ali junto com o seu povo. Então, para muitos aqui é um paradoxo, né? Como é que Deus está presente no meio do povo ali que estava em perseguição. Como pode, né, Deus colocar o povo naquela situação ali de castigo e, no entanto, Deus se fazer presente, né? Mas o objetivo da presença de Deus ali é fazer garantir as suas promessas feitas anteriormente, a começar lá com Abraão, de que em Abraão todas as nações seriam benditas, né? Então, a presença do próprio sacerdote ali no povo quebra qualquer tentativa de desqualificar, né, a palavra de Deus. Então, o povo estava em castigo não para a destruição, mas para o ensino, para o doutrinamento, né? Mas Deus se fazia presente sempre com a sua palavra através dos seus servos, os profetas, né? Deus pontua a sua intervenção na humanidade daquela época, registrando no livro o dia, o mês e o ano da visão em que Ezequiel recebeu. 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, às margens do rio Quedar, que do hebraico quer dizer o grande, né? Um grande rio ali da Babilônia, na região onde hoje fica essa cidade de Tel Aviv, né? E ali existe a Tel Aviv lá de Israel, existe essa Tel Aviv aqui na região lá da Babilônia. O interessante é que essa expressão, e até recentemente... Então o papel do atalaia significa estar atento, observar, tocar a trombeta quando vir o inimigo, guardar a vida de todos. E aí a gente vê lá em Ezequiel 3:18. Quando disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não os avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão
o requererei. Não é? Então, se o inimigo vinha e o atalaia tocasse a trombeta e as pessoas não observassem e fossem mortos, o sangue derramado daquelas pessoas não seria cobrado das mãos do atalaia. Mas, em vindo o inimigo, não é? O atalaia não tocasse a trombeta e vidas ali fossem mortas, fossem cefadas e sangue fosse derramado, o sangue daqueles que foram mortos e derramados seria cobrado da mão do atalaia, porque ele, na realidade, ele não cumpriu o papel ou a função que havia sido dada a ele. Então Deus vai requerer também de cada um de nós, enquanto atalaias, enquanto proclamadores e anunciadores da palavra de Deus, o sangue daqueles que morrem sem Jesus Cristo e sem a salvação. Então fica para nós esse alerta, como atalaias que fomos, né, de estarmos atentos para essa missão. O quarto e último ponto que eu gostaria de chamar a atenção dentro dessa reflexão sobre uma difícil obra, né, uma difícil missão, é o chamado consenso de justiça, o consenso de urgência, né? Além de enfrentar os principados e potestades, de enfrentar a ordem social daquela época, enfrentar a própria natureza humana, por fim Ezequiel também agora teve que encarar a urgência da obra. Era obra rápida, era obra urgente, né? Volto a lembrar, volto a trazer as nossas memórias lá na sede do povo hebreu lá do Egito, né? Saiam às pressas, né? Não façam pães levedados, né? Mas o pão sem o fermento, para que o processo de fabricação do pão ele pudesse ser mais rápido, né? Então a gente vê a ação, né, que o profeta ele deveria ter dessa visão de urgência. Em Ezequiel, capítulo 7, versículos 5 e 6, nós lemos: assim diz o Senhor Deus, um mal, eis que um só mal vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem. O povo aqui precisava, né, ou precisaria se arrepender, ou se aperceber da chegada do fim. Né? Depois dos profetas terem anunciado, aqui está chegada a hora, né, a trombeta já tocou. Portanto, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, sobre nós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Então, essa missão profética, nesse sentido, chegou até nós também, de anunciarmos o pecado, de anunciarmos, não é, o dia final, do juízo final de Deus, onde toda atividade na terra se encerrará. Né? Então, quando se diz que nós hoje temos essa missão profética, é nesse sentido daqui, não mais no profetismo, no sentido lá do Antigo Testamento, mas principalmente no sentido de anunciar a palavra de Deus, a chamada ao arrependimento. Né? As nossas igrejas precisam, né, continuar proclamando o Evangelho para que as pessoas percebam a condição de risco que se encontram em suas vidas, porque ao chegar à morte, e depois da morte segue-se o juízo, já não haverá mais oportunidade. Então, o arrependimento do homem tem que ser agora, para que haja a salvação. Aí, para concluir, eu gostaria de dizer duas coisas. A primeira é que Ezequiel foi chamado para ser profeta em um tempo de exílio. Né? Ezequiel ele foi para o exílio junto com o povo ali, ele esteve presente com o povo. Né? E em segundo lugar, que Deus continuou chamando Atalás para alertar o povo da sentença de perigo iminente, desta vez de morte pelo pecado e impiedade. Né? Então agora é o pecado. Lá houve a libertação política, histórica, geográfica do povo. Mas aqui a libertação em Jesus Cristo, a libertação do cativeiro do pecado. Né? O homem continua cativo ao pecado. Né? Que neste dia nós reflitamos um pouco sobre essa breve reflexão, sobre essas breves palavras, né? Para que nós entendamos que há uma responsabilidade sobre nós, e quando digo sobre nós, povo de Deus, né? Nós ditos evangélicos, ditos crentes, precisamos conhecer a palavra de Deus e nos comprometermos com ela. Não é? E um dos propósitos pela qual eu iniciei esse canal era justamente para isso, porque esse canal fosse
um meio através do qual a palavra de Deus fosse proclamada. Né? Aí por isso que eu digo a você, peço a você que nos assiste, que nos acompanha, que ainda não fez a sua inscrição no canal, né? Faça isso, né? Se inscreva lá no canal, né? Dê o seu like, né? Que é o joinha que você gostou, né? Mas acima de tudo, compartilhe com outras pessoas, que essas pessoas possam ter nessas palavras, não é? Um alerta, uma advertência para a situação em que a humanidade, em que o mundo se encontra, de sorte que você fará uma grande participação na obra evangelizadora, compartilhando esse vídeo, mas acima de tudo, se inscreva lá no canal, porque é mais um incentivo que nós sabemos que tem alguém que está do outro lado, como você, ouvindo essas mensagens. Para mim é uma responsabilidade muito grande de compartilhar, né, o pouco ou o tanto do quanto o Senhor tem revelado a mim, e aí tenho compartilhado com vocês. Não sou tão pecador quanto vocês, né? Estou sujeito às mesmas paixões que vocês, às mesmas paixões que Davi, as mesmas que Saul, e que cada um daqueles profetas, cada um daqueles apóstolos tiveram também. Mas todos eles em Cristo e em Deus, eles foram vencedores. Então nós também cremos num Deus Todo-Poderoso, um Deus que avisa, que alerta, que dá oportunidade e chama ao arrependimento, tá certo? Portanto, eu agradeço a todos que acompanham o nosso trabalho, que prestigiam o nosso trabalho, mas não se esqueça lá, né, de se inscrever no nosso canal. Eu estava observando outro dia, 83%, né, dos nossos ouvintes ouvem, assistem o canal, acompanham o canal, mas ainda não fizeram essa inscrição. Então eu convido a você que ainda não se inscreveu no canal, que você se inscreva, porque toda vez que eu lançar um canal, né, no YouTube, na internet, vocês receberão lá o sininho, né, acionar o sininho, você recebe a notificação e já sabem que o vídeo já entrou. Normalmente eu faço isso entre a sexta, à tarde, ou sábado durante o dia, dependendo da disponibilidade do tempo para a montagem, né, do nosso vídeo. Mas normalmente é finzinho da sexta-feira e o sábado que eu tenho para. Então você já fica ligado durante esses dias, esses horários, para estar atento lá e receber o nosso canal, né? E eu acredito e espero em Deus que seja para edificação de vocês, tanto para você que nos ouve, que é evangélico, que já fez uma decisão diante de Jesus Cristo, como também para você que nos acompanha, que nos vê, que nos ouve, né? Que ainda não fez uma decisão diante de Jesus Cristo, mas precisa fazê-lo enquanto é tempo, enquanto é dia, né? Clame ao Senhor, peça ajuda, procure um irmão de uma igreja mais próxima de você, uma igreja séria, uma igreja que tem compromisso com Deus, e procure se informar melhor do que é preciso, né, para servir a esse Deus maravilhoso, conhecer quem é Jesus Cristo, e sob os cuidados do Santo e Divino Espírito Santo, você vai entender as verdades contidas na palavra de Deus, nas sagradas Escrituras, né? Porque são elas que testificam de Jesus Cristo, são elas que falam de Jesus Cristo, e são elas que são lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, né? Portanto, fiquem todos na paz do Senhor, tenham um bom dia na presença do nosso Deus, né? Fiquem todos na paz. Amém.